Começando aos poucos, tá, galera? Hoje a gente fala então de fluxos migratórios mundiais e a gente encerra essa apostila 9, se não hoje, semana que vem, talvez falte um pouquinho de coisa, tá? Compartilhar aqui a minha tela. Galera, semana passada a gente falou dos fluxos migratórios brasileiros, nas duas últimas semanas, né? Primeiro de todos os imigrantes que vieram para cá, quando vieram, por que vieram, a gente separou em períodos. Depois a gente viu alguns movimentos migratórios do Brasil, brasileiros que foram para fora, vimos um pouco sobre refugiados, né? A gente analisou tudo isso. A gente vai fazer parecido, galera, vocês vão ver que tem bastante relação, claro, só que em escala mundial. E da mesma maneira que a gente dividiu a história de imigração brasileira em períodos, a gente consegue fazer isso com a mundial também, tá? Só que de maneira mais simplificada, claro, né? Que aí é um aspecto mais geralzão mesmo. Então, um primeiro momento, né, galera, um histórico aí desses períodos, né, foi principalmente nas grandes navegações. Antes disso, basicamente a galera ficava mais restrita, vou dizer só ao seu lugar, né, mas ao continente que ela estava, principalmente, né? Ou ao feudo, aquela cidade. A galera não se movia tanto no território. Até porque não tinha nem facilidade de locomoção, né, gente? Não tinha aí avião, trem-bala, né? A galera ia de carroça, tá ligado? Como você ia mudar de país, assim, mais difícil, né? Isso começa a mudar, então, no período das grandes navegações, que o fluxo mundial é entre a Europa, da Europa para o mundo. Aí você tem alguns momentos, né? Você tem momentos que a galera eram os colonizadores. Então, os espanhóis, os portugueses, os ingleses, os franceses, que vieram principalmente para a América explorar, colonizar, tirar riquezas, né? Que também, junto com isso, eles traziam a migração forçada, a migração de escravos africanos, que não foi só para o Brasil, foi para boa parte da América como um todo, né? Isso tudo criou uma grande junção de etnias, né? Então, o povo da América como um todo ele é mais miscigenado, né? Ele é mais misturadão. Não tanto quanto o Brasil, como a gente falou semana passada e retrasada, né? O Brasil é um dos países aí com maior miscigenação do mundo, né? De fato. Mas a América como um todo tem bastante miscigenação também, né? Especialmente porque os europeus que fizeram esse processo de ocupação, além de se miscigenar com os grupos locais, com os indígenas, né, com os povos nativos, pré-colombianos, que a gente chama, também trouxeram os imigrantes negros. Depois, né, galera, quando o Brasil se tornou independente, quando os Estados Unidos, México, todos os países da América começaram a se tornar aos poucos independentes aí, né? Quem vinha para cá não era mais aquele explorador, aquele colonizador. Agora era o imigrante. Como vieram para o Brasil, olha só, galera, compara os fluxos, né? A gente fala, vieram muitos alemães, muitos italianos para o Brasil. Mas foi muito mais, galera, muito mais para os Estados Unidos, principalmente, e até para o Canadá também. Claro, porque, né, gente? Já eram regiões mais desenvolvidas, já tinham um clima parecido, linguagem parecida com muitos deles. Então, eles não queriam vir para o Brasil longe, quente, atrasado. Queria ir para os Estados Unidos, para o Canadá. Então, olha o tamanho da seta para os Estados Unidos, Canadá, e olha para o Brasil, para a Argentina. A gente atraiu imigrantes? Sim, mas eles trouxeram muito mais aí. Por que eles saíram da Europa, galera? Porque era aquele momento, como a gente comentou semana passada, que a Europa estava enfrentando aí uma série de problemas sociais. Greves, guerras, problemas de ditadura, países estavam se unificando, uma série de questões aí que expulsava a galera da Europa. Só que, com o final da Segunda Guerra Mundial, aí muda a questão. Aí você tem uma inversão. Aí a gente fala que a galera sai do sul pobre e vai em direção ao norte rico. Ou seja, são migrantes de países subdesenvolvidos em direção àqueles desenvolvidos. Aí é o brasileiro, o mexicano, o argentino que quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos, né? Quer ir para o Japão. E não mais o contrário, não é mais o japonês que vem para cá. É o brasileiro que vai para lá. Não é mais o irlandês que vai para a Argentina. É o argentino que vai para a Irlanda e por aí vai. Tudo bem, gente? Então você tem uma inversão nesse fluxo. Por quê? Agora, a partir da Segunda Guerra, os países desenvolvidos, especialmente a Europa, se estabilizam, ficam mais de boa. E aí você tem essa inversão nesse fluxo.
Tudo bem, gente? Por enquanto de boa? Algumas dúvidas? Seguindo, então, a gente observa, né, galera? Então, a Europa foi quem realmente, de fato, colonizou o mundo, né? Ó, uma grande quantidade de imigrantes, primeiro, nos exploradores, né, que vieram especialmente para a América e que trouxeram escravos africanos para a América também, que fizeram da América um grande continente miscigenado, especialmente a América. Mas, depois de 1830, quando a América estava independente, ó, aí você tem uma série de imigrantes para a América, os exploradores na África, na Ásia, na Oceania, e isso tudo a partir de 45 se inverte. Repara, galera, que os fluxos mundiais, como a gente observa pelas setas, né, pela grossura das setas, eles diminuíram muito. Então veio muito mais europeu proporcionalmente antes do que está indo galera para lá agora. Então você tem esses fluxos para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, principalmente, para algumas regiões da Ásia. São aí correntes depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Agora está passando o carro do gás para, claro, atrapalhar a aula, mas tudo bem, né, gente? Alguém está falando de botijão de gás aí? Quer que entregue na casa? De boa? Não, ninguém quer? Um botijãozinho de boa? Ninguém quer nada? Ao gás? Não? E a gente observa justamente isso, né, galera? Final do século XX, começo do século XXI é isso, ó. O sul pobre, né, indo para países ricos. Então, galera saindo da América Latina, indo para os Estados Unidos, da África, da Ásia, indo para a Europa, para o Japão, né? Ou mesmo, como a gente viu, galera, ó, gente da Bolívia, da Colômbia, do Equador, vindo para o Brasil. O Brasil é um país com melhores condições do que esses, então o Brasil atrai mais. Só que o que tem acontecido cada vez mais, né, galera? Hoje em dia nós temos cada vez mais imigrantes ilegais. Por mais que com a globalização, com as necessidades mundiais, a galera tem se deslocado mais, tem procurado outras regiões, muitos países se fecham. Muitos países não querem essa grande quantidade de imigrantes. Então eles não permitem essa passagem. Só que muitos vão mesmo assim. Então muitos rompem com as barreiras, né? Então a fronteira dos Estados Unidos-México, por exemplo, né? Que é uma fronteira bem famosa aí, né? Então, de um lado temos os Estados Unidos, desenvolvido, urbano, do outro México mais rural, mais atrasado, e toda uma fronteira extremamente vigiada aí, que é justamente para impedir a imigração de imigrantes mexicanos. Lucas entrou agora, salve Lucas, bom dia, beleza? E, por exemplo, né, no ano retrasado, foi feita uma grande caravana de imigrantes da América Central, de países extremamente pobres, como Guatemala, Honduras, Nicarágua e tal, que eles foram literalmente de caravana, milhares de pessoas migrando até os Estados Unidos. E claro, né, para lidar com todo esse número de pessoas é muito complicado. Então você tem aí muitos imigrantes ilegais na Europa, nos Estados Unidos principalmente, né, e toda uma repressão a eles, né. Os países envolvidos, eles não querem essas pessoas lá. Então eles colocam muros, colocam barreiras, físicas, barreiras jurídicas, barreiras legais. Candidatos que afirmam discursos anti-imigração vêm ganhando espaço nos últimos anos, né? Eles militarizam suas fronteiras. Então, por um lado, né, galera, na globalização a gente tem aquele discurso, um mundo bonitinho, sem fronteiras, todo mundo junto, olha que legal. Na real, na prática, galera, a gente tem um mundo cada vez mais separado, cada vez mais segregado. E eu não quero me misturar com aquele povo. E eu não quero aquele imigrante aqui. Isso a gente vê no Brasil também, né? E na Europa isso é muito louco, galera, que isso é um paradoxo. Alguém aí sabe o que é um paradoxo? Quem aí sabe o que é um paradoxo? Ninguém sabe o que é um paradoxo? Paradoxo, galera, é uma situação que ela mesma se contradiz, ela é contraditória. Tipo assim, gente, o que acontece se o Pinóquio falar que ele está mentindo? O nariz dele vai crescer ou não?
Se ele falar que ele está mentindo, e ele fala que ele está falando a verdade, o nariz dele não cresce. Mas se ele falar que ele está mentindo, ele está mentindo. E aí, o nariz dele vai crescer. É uma situação contraditória, um paradoxo, uma paradoxal. A Europa, galera, ela vive uma grande contradição. Por quê? Eles precisam de mão de obra. Lembra quando a gente falou de população? A gente viu que a Europa como um todo não está mais nascendo tanta gente. Cada vez mais as pessoas não querem mais ter tantos filhos assim. O número de filhos por mulher, a taxa de fecundidade, o crescimento da população europeia vem diminuindo e a população envelhecendo. Eles precisam de gente nova para trabalhar, para movimentar a economia, para pagar impostos. E aí uma boa solução seria, pô, vamos trazer essa galera de outros países aí para movimentar a economia do país. Só que isso esbarra no preconceito, no conservadorismo, na xenofobia, que é a versão estrangeiro. Então, se de um lado você tem a necessidade de mão de obra, do outro você tem aí discursos preconceituosos, conservadores, de parte dos europeus. Claro, não são todos, né? Não são todos os países, não são todas as pessoas, mas setores mais conservadores da sociedade são contra a imigração. Como assim um muçulmano vai morar perto de mim? Alguém de uma cor de pele diferente, de uma etnia diferente, de uma crença diferente, de uma língua diferente? A galera ainda tem muito preconceito, né? Então, isso aqui é uma piadinha, claro, com o Donald Trump aí, né? Make Music Great Again, né? Com a piadinha dele da América, né? Mas, por exemplo, o cara dos Estados Unidos, ele tem sempre esse discurso, né? Volte para a África, volte para o México, volte para sua terra natal. Mas o branco tradicional dos Estados Unidos, ou do Brasil, ele não é originário de lá. Quem era o originário? Era o indígena. Então você vai pensar por esse argumento, de fato, né? Então, o discurso conservador, né? Como essa placa em Portugal, por exemplo, né? Portugal, aos portugueses e tal, ele vem ganhando força no mundo, tá, galera? Em momentos de crise, como é o momento atual, uma crise econômica que já vinha nos últimos anos, que se agrava uma crise sanitária, o discurso conservador, o discurso de ódio, o discurso de fechamento, ele ganha muitos adeptos, ele ganha muita força, né? Como a gente viu historicamente na humanidade. E atualmente é essa a pegada de muitos partidos. Ó, você está sem emprego, é porque aquele imigrante roubou sua vaga. Seu filho está sem escola, porque o filho do imigrante está lá no lugar dele. E esse tipo de argumentos que não são verídicos. Mas quando as pessoas estão em crise, elas tendem a odiar mais, a se revoltar mais. E ela vai odiar o que é de fora, o que é estrangeiro. Aí um discurso fácil de se eu expulsar aquele povo, acaba os problemas. Se eu fechar a fronteira, tudo vai ficar maravilhoso. Ele ganha adeptos. Um discurso anti-imigração, um discurso nacionalista. Beleza, gente? Dúvidas? Não? Nenhuma? Demorou. E só que outro aspecto disso, né, galera, é que, olha que doido, muitos imigrantes, mesmo ilegais, eles fazem uma coisa chamada remessas financeiras. Então vamos pensar assim, o cara saiu lá do Haiti, que a gente já viu, um país extremamente pobre, conseguiu chegar nos Estados Unidos, legalmente ou não, se não vem a casa aqui. Só que a maior parte da família dele, os amigos dele, etc., ficaram lá no Haiti. Então se ele está ganhando melhor nos Estados Unidos, está ganhando em dólar, que vale mais que a moeda do país dele e tal, ele vai mandar esse dinheiro para a sua família. Ele vai mandar boa parte do seu salário para ajudar quem estava lá, né? Então, Bruno, eu quero ir para o Japão um dia, eu quero ir para a Europa. E se eu ficar lá, eu vou ajudar minha família de longe mesmo. A gente chama isso de remessa financeira. Com a globalização, né, galera, isso é fácil. Uma transferência ali no celular, beleza, o outro ganhou essa grana. Isso, gente, às vezes é parte significativa do PIB, ou seja, da economia de alguns países pobres. Ó, eu sei que está em espanhol aqui, galera, mas ó, países como Haiti, ó, um quinto da economia, 20%, 17, 10, 17, 15% da economia de alguns países vem de remessas financeiras. Isso mostra que são países extremamente pobres, galera, que eles dependem basicamente da doação, da ajuda de gente que está em outros países, né, do imigrante que foi para outro país com melhores condições para ajudar essas pessoas, né?
E um outro aspecto, esse mais negativo, é o que a gente chama de fuga de cérebros. Como assim? Quem às vezes tem uma qualificação muito alta, fez uma universidade de qualidade, fez um mestrado, um doutorado, não vai querer ficar num país como o Brasil, como um país como a América Latina, de maneira geral, países pobres. Por quê? Porque lá nesses países ele vai ganhar pouco, ele não vai receber muitos incentivos. Um cientista no Brasil, por exemplo, galera, ele tem que batalhar para fazer ciência. É uma profissão que nem é reconhecida de fato, né? Não tem salário fixo, é uma série de problemas, né? E aí, como ele é qualificado, esse é um imigrante que os Estados Unidos quer, que o Canadá quer, que a Europa quer, que o Japão quer. E aí, esse sim, eles falam, não, você pode vir, porque você tem aí qualificação, você vai gerar dinheiro pra gente, você vai gerar tecnologia pra gente. Então, muitos brasileiros, muitos indianos, por exemplo, eles vão para a Europa, para os Estados Unidos, porque eles são qualificados. E lá eles serão valorizados, lá eles ganharão dinheiro, eles serão mais estrutura. Só que qual é o problema? Em vez de eles estarem gerando desenvolvimento, tecnologia, pesquisa e ciência aqui no nosso país, o que é fundamental, eles estão gerando lá fora. É claro que a culpa não é do pesquisador que saiu, do qualificado. Ele está fazendo isso porque ele quer condições melhores de vida, porque o país dele não deu isso, né? Mas o país sai perdendo. O país deixa de ter aquela pessoa que poderia gerar grande desenvolvimento tecnológico, científico, como, por exemplo, desenvolver uma vacina nessa época de pandemia, por exemplo. Tudo bem, gente? Então temos algumas consequências aí. E aí, até possivelmente já chegando perto do final da aula, nós temos os refugiados, né, que são aquelas pessoas que são forçadas a deixar seu local de origem. Então a gente conversou já que para alguém migrar, geralmente a condição é ela quer buscar melhores condições de vida. Não está legal onde ela nasceu, onde ela mora, ela vai para outro lugar. Esse, galera, é o maior histórico da população humana. Busca de melhores condições de vida. Só que nem sempre assim, às vezes é uma migração forçada, como a migração dos escravos africanos, por exemplo, e como a dos refugiados. Os refugiados, galera, são pessoas forçadas por motivo de força maior. Então, às vezes, uma guerra, um governo de ditadura que oprime essa população, uma repressão religiosa, um desastre natural muito intenso, como um furacão, um terremoto, um vulcão, tudo bem? É uma situação de muita miséria, de muita fome, de muita pobreza. Só que os refugiados, galera, então eles estão saindo de uma região muito ruim, não porque eles queriam, mas porque não dá para ficar lá, eles são forçados. Então, o que traduz, gente, a situação deles é uma enorme, uma gigantesca vulnerabilidade. São pessoas que eles não, vamos lá, vamos juntar nossa família, juntar dinheiro para ir para um país que eles querem. Não, eles são forçados, eles são obrigados a se mudar, eles são deslocados à força. Então, são pessoas que são esquecidas mundialmente, né? Aquela minoria daquele país foi oprimida por aquele ditador, e teve que se mudar. E ninguém meio que lembra muito da causa deles aí. Quais que são as origens dos refugiados atualmente? Nós temos principalmente o Oriente Médio, por causa das tretas históricas do continente, dessa região, né? Dos conflitos entre judeus e árabes, entre as diversas etnias e os governos ditatoriais. E a África como um todo, né? O continente africano. Por quê? Porque o continente africano tem condições históricas de miséria, de pobreza, de uma série de conflitos e problemas que expulsam as pessoas também, né? Para onde os refugiados vão, galera? Muitos não têm condições econômicas, estruturais para, vou vender tudo que eu tenho, pegar um avião, morar com a minha família lá na Suécia. Galera, a vulnerabilidade é tão grande, tipo assim, ele estava trabalhando, veio uma bomba, destruiu a casa dele, ele teve que mudar. Veio um furacão, destruiu tudo que ele tinha, ele teve que ir embora. O governo que está lá vai matar ele se ele ficar lá. Então ele tem que sair fugindo mesmo, tudo bem? Então muitos, às vezes, vão para o próprio país. Só saem daquele local de guerra, por exemplo, e se deslocam para o próprio país. Migram para uma cidade, por exemplo, tal. Ou então, quando muitas vezes é o país que persegue ele vai para um país vizinho. Então, por exemplo, observe esse mapa aqui. Na África tem muitos refugiados internos.
Ah, tem uma guerra no Sudão, a galera vai para a Etiópia. Agora a Etiópia possivelmente vai estar em guerra, a galera vai para o Sudão. A Quênia, eles não têm como conviver e muito longe, galera. São pessoas aí em situação muito precária. Só que acontece, a gente está falando de países pobres. O país que recebe esses refugiados não quer receber. Então ele fugiu do país de origem, porque lá ele ia morrer, por exemplo. Só que o país que recebe ele não quer receber. Então ele não aceita também. E não legaliza os status dessa região, dessa população. E aí essa pessoa fica sem estar em um, sem estar em outro. Um país ela não pode ir porque vão expulsar ela. O outro, ninguém reconhece, ninguém dá as boas-vindas, ninguém acolhe essa população. E é um dos motivos também delas serem extremamente vulneráveis. Então, ó, situações de fome severa, de conflitos internos ou entre países, guerrilhas. Então a galera vai fugindo de tudo isso, fugindo desses problemas aí de maneira gerais. Ó, insuperáveis problemas étnicos. Tudo bem? E claro, aqueles que têm um pouquinho mais de condições, eles tentam encontrar países desenvolvidos mais distantes. Claro, né, galera? Eles não querem ser um marginalizado num outro país pobre. Eles querem melhores condições. Eles têm esse desejo também, né? E aqueles que podem tentam buscar regiões desenvolvidas mais longe, especialmente a Europa. E por que a Europa? Primeiro, a Europa está um pouquinho mais perto, né, galera? Vamos olhar aqui, do Oriente Médio e da África, né? É uma rota um pouquinho mais fácil. Não é um Estados Unidos lá do Oceano Atlântico, do outro lado do Oceano Atlântico. Não é um Japão que está lá na PQP. Tá um pouquinho relativamente mais pertinho aí, né? Além disso, é uma região desenvolvida, claro, né? E historicamente ela se ligou à África, ao Oriente Médio, porque foi a Europa que colonizou essas regiões, né? Então muitos africanos, por exemplo, falam francês, falam inglês, falam alemão, porque foram colonizados por esses países, né? Então tem essa ligação histórica também. Tudo bem? Então dá uma olhada. O Brasil, por exemplo, ele recebe refugiados? Recebe. Mas, ó, 4.000, 5.000, 6.000, que inclusive não são muito bem-vindos também, na real. Mas, galera, nem se compara aos milhões que às vezes estão indo, ou centenas de milhares estão indo para a Europa, fugindo de guerra na Síria, no Iraque, no Afeganistão, de conflitos, pobreza, fome, miséria na Europa, de maneira geral. Tudo bem? Eles se dirigem, então, ou por mar ou por terra, dependendo do lugar, né, para os países europeus, que se fecham. Então, essa rota aqui muitas vezes é extremamente precária, né, com embarcações aí legais, clandestinas, que muitas vezes naufragam, vários morrem, sem qualquer condição de segurança. E aí, quando eles chegam de fato nesses países, eles são muitas vezes expulsos, eles encontram barreiras fechadas, são países que estão com um nacionalismo muito forte, que eles se fecham aí ao estrangeiro. Só que isso gera uma revolta muito grande. Que o cara, por exemplo, sei lá, do Mali, eternamente explorado pela França. Aí beleza, a França foi lá, explorou o país dele, destruiu tudo, tirou as riquezas. Quando o Mali se torna independente, ele resolve mudar para a França. Quando ele chega na França de fato, se ele chegar, se ele conseguir chegar lá, o governo não vai querer ele lá. Ele vai ficar marginalizado, ele vai ficar na periferia, ele não vai ter as mesmas condições. Então o cara pensa, pô, a minha família inteira, minhas gerações, meu país inteiro, durante séculos, foi explorado por eles. Quando agora nós somos independentes, mesmo com muita luta, com muita dificuldade, eu chego aqui e ainda não quero me receber, aí tem esse ódio que ele é permanente. De um lado, você tem a população branca, europeia, tradicional, querendo expulsar eles, e do outro você tem os refugiados que também têm ódio. E é um ódio que ele é cíclico, ele se mantém, ele se retroalimenta, né, galera? Infelizmente. Tudo bem, gente? E aí tem mais alguns problemas de nacionalismo, mas semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre. Então, por enquanto, alguma dúvida?